Isso aí, beleza, gravando aqui. E estamos aqui, mais uma aula aqui do nosso apadrinhamento. Deixa eu ligar a minha luz aqui, ó, que vai ficar melhor. Olha lá, viu? Agora eu tô no claro. Ó, assim eu fico no escuro. Olha lá, agora eu tô no claro aqui, ó. Deixa ligado. Fica melhor, né? Fica melhor. Então, pessoal, mais uma aula que acho que já é na quinta aula, eu acredito, né? Ou sexta aula, eu não lembro mais. Quinta aula, Que é quinta a aula, quinta quinta do aula. Se não me nosso foge a mente, é quinta aula. apadrinhamento aqui com o Rubens. Rubens, você está seguindo aqui o treinamento, você está aqui na parte de, vamos ver, Tratamento de tratamento de exceções. exceções aqui, né? Isso. Então, você passou por toda a parte aqui, lógica, a parte inicial do Java, a parte de orientação a objeto, tá? A parte E a- de orientação a objeto aqui é bem grande, né? Bem eu grandinho cheguei, aqui. eu cheguei nesse bicho de sete cabeças aí, que é um E depois a parte de polimorfismo aqui. Você não sentiu herança. dificuldade na parte aqui de classes abstratas, polimorfismo? Eu, o entendimento foi mais Não fácil é mais fácil? do que é mais fácil do que minto. O entendimento foi mais fácil do que eu conseguir entender bem exceções. Então, é a ordem correta, sabe por quê? Porque você precisa entender bem a parte aqui de orientação ao objeto, tá? Para depois você entrar aqui na parte de Exceção. polimorfismo, Aham, né? Se você tentar entender herança, polimorfismo aqui primeiro, você vai te causar uma confusão danada, porque tudo isso depende sim, da orientação ao objeto, né? sim. Então, você passou aqui, né, pela parte de orientação ao objeto, entendeu tudo certinho, passou aqui pela herança, polimorfismo, interface, né? Interface, E agora classe você está aqui na abstrata. parte de exceções, Isso, tratar exceções. Caraca, tratar isso exceções. pra mim é um pouco difícil de entender. Assim, O que te deixa confuso assim? Vamos ver. O que. ó, o que eu entendi de exceções é que, assim, ela. Só um exemplo, a gente vai criar uma classe e cria alguns objetos e aí você não atribui um valor. E aí estoura uma exceção, se eu não me engano, a null pointer exception. Uhum, E aí, até aí, então, ok, eu entendo que essa é um pouco a dinâmica. Só que eu tenho um travamento assim em relação a tratar, né? Eu vejo que você coloca lá try, e aí você coloca lá, se eu não me engano, a sentença de código, coloca lá o nome da exceção, né? Você coloca o nome da exceção, e aí que fica um pouco meio, digamos assim, confuso. Né? Ah, como que eu vou tratar isso? Tem uma certa parte do curso que fala para. Posso estar falando um pouco errado, mas acredito que seja isso, de você jogar a exceção para cima, algo assim. Só que isso isso. para mim ficou muito confuso. Tá. Muito confuso, assim, poxa, como é que eu vou jogar isso para. Entendeu? É Uhum, tipo isso. Muito difícil de entender, mas não é por conta das aulas, não. É o tema em si mesmo que sim. não entra aqui ainda. Então, o que vai acontecer? Tá, você tá vendo aqui meu eclipse, né? Sim, sim. Tá, beleza. Ó, eu vou pegar aqui, vamos aqui no Paint mesmo aqui, pra ser fácil, tá? É o seguinte, vamos supor que o primeiro quadradinho aqui, ó, em cima, Eu só consigo ver o eclipse, tá? tá, e agora, você tá vendo Paint? Não, ainda não. Só o eclipse. Só o eclipse? Isso, só o eclipse. Vamos ver. Que estranho. Ainda só o eclipse. Tá, você tá vendo agora? Não, mesma coisa. Que estranho. É que pra mim aqui tá aparecendo, eu joguei na tela, só que ele não tá Não, pegando, né? até então, não, pelo menos aqui para mim, não tá pegando, não. Não? Tá, então vamos por outro lado, então. Eu ia fazer um desenho, tá? Sim. Mas Aham. já que não tá pegando o gravador, então tá beleza. O que acontece? Quando você tem uma
uma tela de usuário, você tem lá uma tela, né? O que é jogar a exceção para cima? Você tem lá a camada de baixo, que fica lá no back-end, tá? Lá no servidor. Se você esconder a exceção lá no servidor e não mandar para cima, até chegar na tela do usuário, o usuário vai clicar lá no botãozinho de salvar e pode dar uma exceção dentro do servidor escondida, tá? Não salvar os dados, só que a mensagem que apareceu na tela para o usuário é de que salvou com sucesso. Legal. Entendeu? Entendi. Você usou um exemplo bem. Foi muito claro agora. Entendeu? Ó, vamos Sim. lá. Eu vou causar aqui uma exceção. Quer ver? Deixa eu pensar aqui numa exceção que eu posso causar. Tudo começa, a base das exceções é com esse famoso aqui, esse try catch. Tá? Esse famoso try catch aqui. Vamos ver. Integer.parse int. Deixa eu ver, se eu não me engano, se eu colocar uma letra aqui em vez de número, acho que ele vai dar uma exceção. Deixa eu rodar. Tá, ó. E ponto instructors. Ó, o que acontece, né? O que acontece, ó, eu vou retirar essa linha aqui, ó. E vou rodar. Viu que ficou em branco? Ela deu a exceção, mas Deu exceção, mas ela tá escondida. Mas ela está escondida. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um sysout aqui. Só pra gente saber, ó. Chegou ao fim. Só pra gente saber. Vou dar um run aqui, ó. Chegou ao fim. Tá? Agora, pra gente o quê? Rodou normal, né? Mas não rodou. Sim, sim. Tem uma exceção acontecendo aqui. Só que tá omitida. Isso é o programador que tem que tratar. E ele tem que cuidar muito aonde vai usar um try catch. Dentro de um sistema web, por exemplo, para um sistema web inteiro, geralmente é feito um filter, que é uma classe de exceções. Tá? Eu vou até mostrar aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É o meu erro controller, por exemplo. Tá? Para o meu sistema web inteiro, é uma classe só que trata as exceções. Qualquer exceção que eu mando, que eu jogo para cima, ele cai aqui nesse meu filtro. Tá? E daí intercepta. E aqui é onde eu redireciono para uma tela de erro. Tá? Então, qualquer exceção que der. Entendeu? E aqui eu capturo exceções que eu não imaginei, que é algum bug do sistema. Tá? Vai cair aqui e eu vou redirecionar para uma tela de erro. Exceções de banco, exceções de parâmetro da URL, qualquer erro aqui, tipo página não encontrada, problema de banco aqui, ó, de SQL, tá tudo sendo tratado nesse filtro. E aí nesse filtro aqui para mim ainda eu mando um e-mail, tá, dizendo que aconteceu um erro aqui, ó, tô mandando um e-mail dizendo que aconteceu um erro na IAD. Verdade. Tá? Se eu tiver um try catch em alguma parte do meu sistema web, ele não consegue jogar para cima a exceção. E daí não cai no filtro. Entendi. Que é exatamente o que a gente fez aqui. Aí você, no caso, capturou a exceção, só que você não digamos assim, você não conseguiu imprimir para você tratar ela, não é isso? Seria isso? Aqui ela está escondida. Ela está escondida, tá? Ela está escondida, tá? E geralmente, sistema desktop, o pessoal usa muito o try catch assim e dá exceções. E às vezes o programador deixa desse jeito aqui, cara, e dá uma mensagem lá de sucesso na tela para a pessoa, só que não
não gravou no banco, por exemplo, não fez a Aham. operação, tá? Então tem que ter muito cuidado. Como que eu uso realmente a parte de exceções que, tipo, mandar para cima, no caso? Vamos achar aqui, deixa eu lembrar alguns lugares. Ó, dessa forma aqui, ó, quando você coloca o exception na declaração do método aqui, você está jogando ela para cima. Eu estou jogando ela então pro front. Seria isso. Jogando pro filter do teu Aham. sistema que capta as exceções. Então assim, É, todo sistema teria que ter esse filter. entendeu? Tanto os padrões dos frameworks já web, eles já te dão esse filtro com Uhum. as próprias anotações e tal, para você padronizar, fazer a arquitetura da forma correta, né? Então aqui, Aham. por exemplo, se eu envolver aqui esse bloco aqui num try-catch, esse bloco meu aqui, ó, pode ver que não tem try-catch aqui, tá? Não tem try-catch. E não pode ter Verdade. um try-catch. Não pode ter um try-catch. Eu tenho que jogar para cima se acontecer alguma exceção aqui, tá? Então você coloca na declaração do método. Então você joga para cima. Quando joga para cima, vai cair no meu filtro que captura as exceções. E daí esse filtro aqui ele vai redirecionar para uma tela que é uma tela de erro, que vai mostrar a mensagem, também vai mandar para o meu e-mail também. Tá? Aqui embaixo, ó, ele envia um e-mail aqui, ó, erro ocorrido na EAD, tá? Aqui basicamente eu pego a exceção, ó, eu pego a exceção, daí aqui eu transformo a exceção numa string, capturo todas as linhas de erro e mando para o e-mail. Tá? Aqui eu pego os parâmetros que veio da requisição, ó. Tá? Então aqui eu pego os parâmetros que veio da requisição para eu saber os dados que causou erro. Entendeu? Aqui então vem dado ID do aluno, vem e-mail do aluno, vem tudo aqui na requisição, que foi os Aham. parâmetros que veio. A pessoa clicou lá numa telinha de salvar, por exemplo. Tá? Aí todos os parâmetros, eles vêm, tudo que vem pela tela, vem no objeto de requisição, tá? Que é esse servlet request. Então aqui ó, eu percorro um forzinho, ó, percorro aqui um for pegando todos os parâmetros, tá? Uhum. Coloco isso numa string zona aqui e jogo junto com a exceção para eu saber o que está acontecendo. Então vem a exceção e vem os parâmetros, Certo. tá? Então só que você tem que jogar para cima. Você não pode colocar um try catch aqui. Você tá colocando ali throws, né? Isso é para lançar, Vai né? lançar para cima, tá? Vamos ver. Aqui embaixo tem outro. Aqui no outro método, tá? Tem outro. E assim, algumas coisas que a gente implementa, ela obriga que a gente coloque uma exceção. Com certeza já deve ter chamado algum método que obrigava você a colocar um try catch lá dentro. Já Sim, fez isso, sim. lembra? Então a gente retira o try catch e coloca um exception na declaração do método para jogar para cima. Porque, Pode falar. porque do try catch a gente corre o risco de omitir, tá? Então, ó o tanto de método meu, tem um monte. Se eu for pesquisar aqui, vou pegar aqui no projeto, vou fazer aqui uma pesquisa por esse throw exception nos arquivos Java. Ó, eu tenho 306 lugares, tá? Que eu tenho a Caramba. declaração de throw exception sendo jogada, ó. A declaração tá no método, tá? A declaração tá no método para jogar para cima. Eu não tenho try catch em nenhum lugar, tá? Talvez, se eu não me engano, deve ter em um ou dois, que eu não me lembro, ou no máximo. Vamos ver, vou fazer uma pesquisa aqui. Vou tentar achar aqui. São pouquíssimos lugares que eu vou usar isso. Alguma coisa bem específica, deixa eu ver. Aqui, ó. Tem um aluno aqui. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem um exemplo. Aqui tem um exemplo que eu queria que vai servir bem, ó. Tá? Aqui eu tenho um try catch na hora de converter uma imagem.
tá? Que é a foto do aluno, certo? Mas por que, Certo. agora, mas por que que eu tenho esse try catch aqui? Porque justamente a foto do aluno é um dado dispensável, O que tá? seria assim dispensável? É algo É algo que não tem importância. que não tem Não importância, tem né? importância. Eu preciso salvar as fotos do eu preciso salvar os dados do aluno. Eu Certo. preciso salvar. Então, se der problema na imagem, eu tenho que continuar esse processo. Ah, então, no caso, você está tratando só para não quebrar, né? Para não quebrar a execução do código, do fluxo, tá? Entendi. Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui toda além de eu lançar uma exceção para cima também, aqui dentro só se e somente se nesse bloco aqui der um problema na hora de converter a imagem da foto do aluno que ele fez o upload lá, se der Certo. um problema, ele vai cair aqui nessa exceção. Só que essa exceção eu estou omitindo, eu estou só enviando um e-mail para mim. Tá? Como que a gente iria parar o fluxo de execução? Tá? Se aqui dentro a gente fizesse isso daqui, ó. Tá? Se fizesse um throw new exception aqui, tá? E aqui tipo, deu erro na conversão de imagem, por exemplo, tá? Tá. Se fizesse isso aqui, aí ia parar a execução do meu código. Entendi. Porque você daí tá lançando a exceção. Deu uma exceção, aí você tá jogando ela para a máquina virtual do Java. Aí você vai parar o processo. Tá? Entendi. Então, Aham. assim, são casos muito específicos onde você vai omitir um erro. Né? O que, o que Aqui, não tem que estar fazendo é isso. Você não tem, ó, não pode ficar omitindo, né? você não pode omitir, mas existem casos que você pode. Que nem, por exemplo, esse daqui é um caso. Por exemplo, na hora que o aluno vai salvar os dados dele, ele vai colocar, por exemplo, uma imagem. Só que a imagem, ele pode colocar uma imagem qualquer, uma imagem que eu não imagino, e a imagem dele não é importante para o meu sistema. O importante dele é os dados, tá? Os dados. Então, se tentar converter a imagem dele e der um problema, tá? Ele vai identificar aqui, ele vai cair aqui dentro da exceção, só que eu não estou dizendo, eu não estou notificando o Java que deu exceção. Eu estou escondendo essa exceção. Entendi. É basicamente o que a gente fez aqui, ó. Tá? Aqui, ó, a gente está escondendo essa exceção. Tá? A gente está escondendo. Deu a exceção ali, mas. Deu a exceção, só que está escondendo. Então, pro Java não aconteceu nada. Aham. Não vai parar, tá? Agora, se você fizer isso aqui, ó. True, new. Exception. Tá? Ó, ele aqui obriga ainda que você jogue aqui a exceção para cima ainda, viu? Ele te obriga ainda. Aham. Você vai tentar rodar, ó. Vamos ver? Ó lá no console. Viu? Agora apareceu. Agora apareceu a exceção. E ele não chegou, ele não mostra a mensagem, ó, chegou ao fim. Viu que não tá aqui? Não tá. Não Aham. tá, porque ele para a execução do código. Ele para. Entendi. Entendeu? Agora, se você não dizer, você envolver um bloco no try-catch e não dizer pro Java que deu uma exceção, ele vai continuar a execução. E ó lá, chegou ao fim.
Tá tudo Chegou ao certo, fim. mas deu um Mas erro. não, mas não chegou ao fim, hein? Tem um erro a ser tratado ali. Entendeu? Só que se você Aham. omitir, se você não tiver nada aqui dentro, parece que tudo funcionou, né? Mas aqui nesse caso, ó, nesse caso aqui do aluno, se der um erro na conversão da imagem, eu não quero parar o fluxo. Eu quero que continue. É que continue. Então eu só quero enviar um e-mail dizendo que, ó, deu um erro lá, deu um erro nessa parte aqui, tá? Vai chegar o Certo. e-mail para mim, só que o fluxo de dados vai continuar, vai processar tudo e vai salvar os dados. Porque eu não tô. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou estar notificando agora a máquina virtual do Java que está acontecendo um erro. E se der um erro aqui, ele vai parar a execução do fluxo. Vai parar. Vai parar. Aham. Entendeu? Agora, entendi. Então são casos e casos. Mas assim, o try-catch é muito pouco usado dentro de um sistema web. Isso daqui é um caso meu. É um caso meu, tá? Por quê? O aluno ele pode colocar alguma imagem ali que infelizmente pode dar erro na conversão. Faz muito tempo que não dá nenhum problema, mas muito tempo mesmo que não dá nenhum problema. Mas no começo eu identifiquei alguns problemas de imagem, então eu não poderia ficar bloqueando, porque eu preciso que o aluno salve os dados dele de forma correta, mas a imagem não é importante para mim, né? Então se desse algum problema para ele na hora de salvar a imagem dele, uma fotinha dele lá no perfil, eu não poderia parar o fluxo, eu preciso deixar o fluxo seguir e salvar os dados. Então eu estou tratando esse bloco aqui, que pode dar uma exceção de imagem, estou escondendo a exceção, porque eu não estou notificando o Java, a máquina virtual, e estou deixando seguir o fluxo. Tá. Outra coisa é que eu tenho observado que o exception, ele seria como se fosse uma forma genérica, Ele né? é, Para ele, se tratar, né? ele é o genérico, né? Se você E entrar nele aqui, ó, ele ainda estende de outro, mais genérico ainda, ó. que é o pai de tudo, né? O pai de todos é esse trueable aqui. Trueable. O trueable aqui. Esse tipo é o pai de todos, né? Se você for ver a hierarquia. E depois tem o exception. Aí, tá. Aí, ligando isso, a minha dúvida em específico é questão mais digamos assim, boas práticas. Seria uma prática boa seria usar o exception ou você pegar igual e usar o erro, a exception exclusiva que deu para tratar. Digo assim, vou reformular a Uhum. pergunta. Digamos que estourou lá um null pointer exception. Uhum. Na hora de tratar, seria mais convencional eu usar o exception ou o null pointer exception? Tá. Isso daí acontece, por exemplo, aqui, tá? Eu vou colocar aqui no console, ó. A gente vai rodar, tá? E a exceção é number format exception, tá? A gente coloca o exception é o pai de todas as exceções, então a gente coloca um exception quando a gente não sabe qual exceção que vai dar. Ah, Então você não entendi. sabe qual exceção vai dar. Você não sabe, tipo, pode dar 300 tipos de exceção aqui dentro, só que você não sabe qual que vai ser. Tá, então deixa eu ver se eu E entendi. daí você Então, coloca o exception. Você pode eu, ter eu, co- eu, 100 linhas de código aqui dentro. Você não sabe aham, qual exceção que pode dar. que vai estourar. Então, Aí no você caso, coloca o você exception. coloca o exception para ele puxar os erros e você, se Identificar o preferir, erro. claro, identifiquei que Isso. são cinco exceptions, né? É. Digamos assim. Então, aí eu pego, né, boto lá print strike trace, stack trace, e Isso. aí a partir desse momento eu já consigo ir tratando as cinco.
Seria No isso? caso, a primeira exceção que vai dar, ele vai parar a execução do código e vai te mostrar a primeira exceção. Tá. Você tem que ir lá e corrigir. Aham. Corrigiu. Aí você vai rodar o Corrigir. teu código. Se tiver outra exceção, a segunda vai mostrar. Você vai lá e corrige. Roda o código de novo. Aí passou pela primeira, passou pela segunda, que você já corrigiu, encontrou a terceira tipo de exception. Aí ele vai mostrar. A primeira exceção que dá, ele vai parar. Legal. Ele não É vai. mesmo. A primeira linha de código que der, ele vai parar a execução. Tá? Quer ver? Entendi. Quer ver? A gente consegue ver isso daqui. Vou colocar um breakpoint aqui e aqui dentro. Vou colocar debug Java aplicação. Quer ver? Ó? Então, estamos aqui nessa linha, certo? Certo. Vou Na dar um linha 10. F6, ó. Vou dar um F6. Olha lá. Caiu na exceção. Já tá pegando a mensagem lá, né? Da Já caiu exceção. pra cá. Quer ver? Ó. Você vai ver. Vou fazer de novo. Vou rodar. Então, estamos aqui, né? Vou dar um F6. Ele vai cair direto pra cá, ó. No print stack trace. Certo. Identificou a exceção, o código morre aqui. Pode ver que ele não vai executar aqui, ó. Ele já trava, né? E ele já para, ó. Se eu colocar um breakpoint aqui, ó, você vai ver que ele vai pular da linha 10 para a linha 16, ó. Vou dar um F6, ó. Viu? Realmente. Olha lá, ó. Vice. E chegou ao fim. Entendeu? Agora, por exemplo, ó. Vamos arrumar essa exceção. Vou colocar um número aqui. Porque essa exceção, o que que é? É passar uma letra para converter para número. Isso não existe. Então é o number format exception. Tá? Vamos rodar. Ó, F6. Corrigiu. Viu? Passou. Vice. E passou. Agora vai dar aqui o erro, ó. Estourou. Né? Ah, não. Aqui tava número. Vou colocar texto aqui, ó. Tem que colocar o texto. Ó, vamos lá. Ó, passou pela primeira. Aqui vai estourar, ó. Caiu na exceção. Viu? Entendi, aham. Vamos lá. Então agora vamos colocar um número aqui. Vou rodar. Olha lá. Passou. Olha lá. Passou. Chegou ao fim. Ou seja, ele. Viu? Sim, sim. Sim, Agora, agora você, aqui é o exception quando a gente não sabe qual exceção que pode dar. Por exemplo, esse também é um caso aqui, cai nesse caso aqui, ó, desse bloco desse try-catch que eu tenho aqui, tá? Por quê? Eu tenho várias linhas de código aqui, eu tenho várias exceções que pode ser lançada aqui por essa parte do Java, e eu não sei quais que são as exceções que pode dar nessa conversão aqui de imagem, tá? Então eu coloco um try-catch. entendi. Como é um bloco de código que para mim eu posso omitir ele, porque eu preciso que continue e salve os dados do aluno e ignore só essa parte da imagem, então eu escondo essa exceção da máquina virtual do Java e só mando um e-mail para mim aqui, mando um e-mail, tá? E deixo o fluxo de código continuar, tá? Porque pode ter tipo 20 tipos de mensagem de exceções que pode acontecer aqui. Então eu coloco um try-catch, tá? Entendi. Agora existe, né? Por exemplo, ó, vamos lá, vamos rodar aqui, vamos colocar para dar uma exceção aqui, vamos colocar letras aqui no meio. Você vai rodar o teu código e ó, deu exceção, tá? Se a gente for ver essa exceção, Ele já bate direto, né? se você for ver esse tipo de exceção, ó, é o number format exception, tá? Você consegue aonde você sabe que vai dar uma única exceção e você sabe qual que é a exceção, tá? Você pode tratar ela direto, assim, Direto. Então seria algo mais específico, bem né? específico, Ah, tá? tá, tá. Bem específico.
Deixa eu lembrar aqui, isso, eu tenho isso na EAD, que é um lugar específico. Deixa eu lembrar aqui. Nossa, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu tenho isso em um lugar bem específico. Vamos ver. Como é muito específico, acho que é um ou dois lugares só que eu tenho isso. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó. Achou. Aqui, ó. Tá? Aqui, o que acontece? Eu faço um select, tá? Para retornar um resultado só um resultado, tá? Que é um token, que é um controle de token de API, tá? Que é a da API de boleto e de Pix. O Hibernate, tá? Ele me joga uma exceção no result exception, ele me joga, se não encontrar. Se não encontrar. Ele me joga essa exceção, tá? Certo. Tanto que, deixa eu ver se eu consigo achar. Vamos ver se eu consigo achar aqui onde ele joga. Vamos ver. É alguma implementação dessa, ó. Agora eu não vou saber qual que é. Mas ele joga essa exceção aqui no result exception, tá? Se ele não encontrar nenhum dado nesse select aqui, tá? Então, assim, eu tenho que garantir no meu banco, eu tenho que garantir que tem esse registro. Se não tiver, eu não posso parar o fluxo de execução do meu código, tá? Eu tenho que continuar. Então eu capturo essa exceção, tá? Capturei essa exceção, é só retorno null, tá? O retorno null, eu vou buscar aqui onde eu uso esse método aqui agora, tá? O retorno null, certo? Lá onde eu retorno null, tá? Se retornar null, eu sei que o token não está no banco. E daí eu vou fazer o quê? Vou lá na minha API do boleto bancário, passo as minhas chaves secretas, busco esse token e gravo no banco. Entendeu? Que rolê. Então é assim, é uma exceção, através de uma exceção e bem específica, eu sei que o meu token não está na base de dados, então eu tenho que ir lá no servidor e buscar uma autorização para o servidor me gerar um outro token válido para eu gravar no banco, para poder a parte de geração de boleto e Pix, etc., funcionar. Tá? E isso é uma coisa que está especificada na própria API de boleto bancário de Pix. Tá? Maioria das APIs, você tem que ter um controle de token, tá? Que é um código de autorização que o servidor te dá. Certo. E você tem que manter ele gravado no seu banco de dados, tá? E ele, a cada 24 horas, assim, por exemplo, ele expira e você tem que buscar um outro, tá? Então, para eu não ter um problema de bloqueio no meu fluxo, se não tiver o token na minha base de dados, o que eu faço? Busco um token lá no servidor, tá? E jogo na minha base para todo o meu fluxo financeiro poder utilizar esse token e funcionar. Entendi. Entendeu? Então é uma exceção que entra como regra de negócio, tá? Porque se eu estou buscando o meu token na minha tabela de token e ele não existe, eu retorno nulo.
Para não quebrar, né, Para não também, né? quebrar, né? Para não quebrar. Então daí retornou nulo. Então beleza, ó. Se é nulo, tá? Ou é nulo ou aí tem aqui uma condição interna aqui, ó, Sim. tá? Se ele for nulo ou se ele for diferente de null e expirado. Aí você já está fazendo, já está tratando aquele resultado da exceção. Porque se vier o resultado aqui, se vier o resultado, Uhum, essa condição vai ser verdadeira se tiver expirado. Se certo. tiver nulo, essa condição vai ser verdadeira. Então, se não existir, se tiver nulo, se não existir, ou se tiver um token, mas ele tiver expirado, que daí eu tenho o métodozinho aqui de data, que calcula se ele está expirado, Certo. ele vai entrar e vai buscar um novo token válido para mim, gravar no meu banco. Isso tudo feito já de forma, digamos assim, automatizada. No caso, tipo, eu fiz, eu tenho que fazer, né? Você automatizou, Eu né? Isso. automatizei. Isso é, eu tô entrando num outro processo, Eu mas automatizei. é como você tá falando, eu fiquei com essa curiosidade. Eu fiquei pensando, será que ele teria que fazer isso todos os dias? Não, isso tá automatizado, fiz só uma vez só, né? Tá, Então daí aí aqui, ó, por exemplo, aqui dá a exceção, né? sim. Não tem o token ou ele está expirado, busca lá no servidor externo lá da API Juno para mim, busca, deleta todos. Por que eu deleto todos? Para manter só um só Só válido um. e daí eu gravo ele, tá? Certo. E esse meu método aqui, ó, ele é usado em vários outros pontos do sistema, que é onde eu busco um token. E daí esse token aqui eu tenho que passar para poder fazer uma cobrança por cartão de crédito, para poder gerar um Pix, entendeu? Então eu tenho que garantir que esse token esteja válido. Eu não posso parar o fluxo. Se ele não existir e tiver expirado, eu busco lá no servidor a autorização de um novo token para retornar para o meu sistema financeiro e poder cobrar no cartão de crédito, para poder gerar um boleto, gerar um Pix. Entendeu? Então isso é uma exceção aqui, ó. É uma exceção extremamente específica, que eu retorno Entendi. null. Retorno null para estabelecer uma regra de negócio. Ou seja, então, a questão do uso de exceções não é algo que a gente necessariamente tem que estar usando sempre, não é isso? Seria de fato mesmo exceções São dentro do. exceções. Isso já, o nome já fica bem claro. Porque São exceções. eu, assim, desde quando eu conheci, né, a linguagem, né, conheci, sim, né, bem o básico, eu via esse tema e eu ficava com isso na cabeça, pensando, caraca, será se a gente vai ter que estar usando sempre as exceptions, né? São dúvidas que eu acredito que muitas pessoas tenham, né? Né? E às vezes tem medo de perguntar. Eu não tenho medo de perguntar, eu Não, pergunto assim, é tudo aquela porque. coisa. 90% do projeto você vai jogando as exceções para cima, tá? Você vai Uhum, jogando as exceções para cima. Por exemplo, aqui, ó. Finalizar a compra com cartão de crédito, tá? Eu jogo a exceção para cima. Não existe nenhum try catch aqui, tá? Não certo. existe nenhum try catch aqui no meio aqui, tá? O que tem de retorno aqui é apenas uma resposta em texto que vai aparecer lá na tela para o usuário, que é o response entity do Spring, tá? Mas eu não posso meter um try catch aqui no meio que eu vou estar omitindo, entendeu? Eu tenho Entendi. que jogar para cima aqui, que daí esse meu error controller aqui, essa minha classe aqui, ó, ele vai interceptar a Ele exceção. já. Ele vai interceptar É, e vai é, mandar um e-mail para mim. Ele vai jogar
Ele vai jogar no console do Java e vai mandar um e-mail para mim, Como, entendeu? como que é? Você falou que todos os seus erros, né, suas exceções, ela bate Bate, tudo cai né, aqui. né, nessa sua classe. Tudo vai cair aqui. Aí eu fiquei com uma dúvida bem específica. Uhum. Como que ela entende que deve cair nessa classe? Eu não sei se foi uma pergunta muito legal, Sim, mas sim. eu queria entender isso. Essa anotação aqui do Spring, ele já diz que é um controle para tratamento de exceção. Hum, E você estende de uma classe do Spring que é para tratamento de exception. Ó. Olha o nome aqui dela. exception resolver. Entende? Então já são o próprio framework ele nos dá classes para a gente estender para tratamento de exceções. Essas classes aqui do Spring, eles já capturam todas as exceções que acontecem no projeto. No caso, ele faz o mapeamento, não é isso? Ele intercepta tudo, Ah, legal, legal. entendeu? Então a gente estende dessas classes do Spring, que já faz todo esse trabalho, porque ele vai estar fazendo isso internamente. Tá? Certo. Ele tem o ponto central de tudo. É por isso que, por exemplo, o Spring Framework, por que ele é usado em 90% das empresas? Por causa da arquitetura que ele tem. Ah, ele é muito completo. Eu tenho visto que ele é É o muito mais completo completo. que existe. Se você for, às vezes coisas que parecem complexas, se você tira uma meia hora para olhar a documentação e ver um gráfico lá, ver um diagrama de funcionamento, você já mata um problema na hora. Tá? Porque você pode ver na documentação que, eu quero capturar todas as exceções que acontecem. Tá lá na documentação. Né? Estende dessa classe que você vai ter os métodos para você sobrescrever, para você capturar as exceções. Legal. Entendeu? Então, assim, essa Entendi. classe aqui, ela captura. Ó, e ela estende de outra daí, ó, tá? Abstract. Estende de outra, todas elas, ó, capturando parte de exceções, tá? Tudo captura exceções. Então, e quando você implementa, daí estende, você Uhum. sobrescreve vários métodos, tá? Ah, Override, que tá. você sobrescreve vários métodos, Sim. tá? Então, um monte de método aqui, ó, tá? Todos esses métodos aqui, ó, é para você tratar exceções que você está reutilizando dessa extensão aqui, Saquei. né? Então, Saquei. É vamos, muito interessante, é é, um ecossistema muito grande. sim, vamos ver aqui, ó, um log exception aqui, ó, aqui. Já está Aqui você, subscrevendo, né? então eu sobrescrevi o Spring, ele já joga para mim a exceção aqui para mim, e ele joga a requisição com todos os dados aqui para mim. Então aqui dentro eu escrevo a minha regra de negócio, eu faço o que eu quiser aqui dentro, redirecionar para algum lugar, enviar um e-mail, notificar um gerente, notificar a equipe de desenvolvimento, fazer alguma coisa, sabe? Certo. Entendeu? Porque ele já vem, ele injeta. Quando você sobrescreve, você estende uma classe, você sobrescreve os métodos, o Spring ele joga os dados aqui nos parâmetros para gente, né? E daí cada método é de um jeito, cada método tem um parâmetro e tal, né? Cada método resolve uma coisa. Isso está relacionado mais a explorar mesmo, né? É explorar a arquitetura, o funcionamento, né? Mas voltando aqui, ó, quer ver a nossa parte aqui de exceções? Ó, eu vou rodar aqui. Aqui a gente está capturando, ó, a gente capturou aqui, ó. Ó, uma coisa interessante, quando a gente coloca esse print track trace aqui, ele só imprime no console. Certo. Para você parar a execução, aí você tem que fazer um true new exception, tá? Tipo, deu erro, tá? Daí ele vai, ó, pode ver que chegou ao fim aqui, ó. Ele jogou no console e ainda rodou essa parte de código, né?
Certo, aham. Se eu tentar rodar, ó, ele não executou, mas o chegou ao fim. Ele parou aqui. Ele já quebra, tá ali, ó. Tá Ele falando já ali, deu quebra, erro. tá? Então, vamos lá. Uma exceção, deu uma exceção no meio de um processo financeiro, por exemplo, deu uma exceção lá. E daí não pode continuar, não pode salvar dados pela metade. Essa é a regra de um banco, por exemplo. Você tem que lançar uma exceção, tem que lançar uma exceção direta, tem que notificar a máquina virtual do Java aqui para dar uma exceção e falar, ó, parou por aqui, não continua, mata todo o processo, tá? E esse tipo de exceção, quando você usa um Hibernate, um JPA e tal, você consegue fazer todo o rollback de transações, por exemplo, em banco de dados. O Tá? rollback seria o quê? É quando você manda dados para o banco de dados em uma transação e ela dá erro, deu pau, aí tem que desfazer, Caramba, entendeu? Isso entendi. chama rollback, né? Você consegue dentro do... quer ver? Que Isso já interessante. tem a ver, se eu não me engano, com a Hibernate, né? No caso, por exemplo, quer ver? Que é no momento de fazer a persistência e Uhum. tudo. A gente consegue, por exemplo, vamos pegar aqui, boleto Juno aqui, por exemplo, tá? Olha que interessante. Tem aqui uma atualização de boleto, tá? Por exemplo, eu consigo estabelecer, por exemplo, ó, quer ver? Ó, eu consigo estabelecer, ó, Aham. rollback for, tá? Para um exception.class, entendeu? Então, qualquer lugar, por exemplo, aonde eu estiver usando chamando esse meu método aqui, qualquer tipo de exceção que dá e eu tiver chamado esse atualizar, número da parcela aqui, vai dar rollback se eu lançar uma exception. Ele... eu tô, eu tô, eu tô, eu tô escutando e tô lendo ali para entender tudo isso. Né? Então, por exemplo, vamos ver. É que existem milhões de exception, tá? Sim, Existem sim. milhões aqui, ó. SQL exception, tá? Você tem, é uma coisa muito específica. Você tem que usar isso com muito cuidado, Sim, sim. tá? Até por esse motivo que eu estava tentando entender essa questão do, dos tipos de exceptions, né? Uhum, E aí, em que momento, claro, futuramente, né, que eu devo usar, porque até porque eu estou aprendendo, né? Então não sim. dá para Ó, mim por querer exemplo, saber tudo. aqui em alguns lugares que eu chamo aqui o atualizar parcela, vamos ver aqui, por exemplo, tá? Tem aqui um lugar que está sendo chamado aqui, tá? Então, é bem aqui, ó, tá? Eu posso especificar aqui eu tô lançando uma exceção para cima. Aqui tô lançando um parse exception aqui, porque algum desses métodos aqui exige, quer ver? Vamos ver. Não, isso aqui eu tinha colocado, eu tinha copiado, eu tinha copiado esse parse exception. Tava ali de enxerido. Ó, vai ficar assim, tá? Você pode lançar para cima. Uhum, Então aqui, tipo, tá dando esse exception aqui, certo? Tá? certo. Então se eu chamar aqui esse atualizar número exception, alguma exceção acontecer aqui dentro, não sei qual que pode acontecer. Deixa eu voltar aqui. Alguma exceção que acontecer aqui no meio e eu chamei o atualizar e deu alguma exceção, tá? Eu especifiquei aqui, ó. Lembra que eu tinha colocado antes? Tava Sim. assim. Então, qualquer exceção que der, ele vai reverter essa transação para mim de atualização, Ah, entendi. entendeu? E a gente também, ó, consegue, cara, ignorar, ó, no rollback for, tá? Não dá rollback. Não dá rollback, por exemplo, se for uma exceção de null pointer exception. Ele vai seguir.
É. Não dê Cara, rollback, ó. Não dê rollback se aham, acontecer uma exceção de null por exception, tá? Então, assim, são coisas detalhes, são coisas mais avançadas e tal, são sim, coisas sim, bem específicas, né? Deixa eu voltar aqui, são coisas bem específicas, mas a parte de exceção, você demora para você pegar e tal, mas quando você pega ela, você tem exceções bem específicas que você vai tratar e tem sim. as genéricas, que você não sabe que tipo de exceção que está dando e você vai usar aquele try-catch exception que eles te mostram por aí. Show, show, show. E essa explicação foi bem clara, porque eu ficava com isso, né? Durante as aulas, né? Também eu Uhum, estava vendo e eu ficava, né, questionando, poxa, mas se estourou um erro, sei lá, tem o que é relacionado a, não sei se é a reis, que você está tentando pegar um índice uhum, maior do que foi declarado e tal. uhum, Isso é um exemplo, tá? E uhum. aí eu ficava pensando, como que eu vou descobrir que isso vai acontecer num sistema grande? Digamos Não, daí, assim, no daí você sistema. vai No usar o sistema grande não, porque exception. todo sistema é grande, né? Sim, Então, aí então, no caso, eu devo usar o exception para mim conseguir, digamos assim, desmontar toda aquela pilha. Seria isso. você vai usar, daí onde você não sabe que tipo de exceção que vai dar, você vai usar o Uhum, exception para você capturar, tipo, por exemplo, vai ter um código aqui, vai estar, tipo, dezenas de, de tipos de exceções. Aí certo. você vai ter que capturar com exception aqui, que pode dar milhares de exceções, pode dar SQL exception, Newport exception, array exception, todo tipo de exceção e você não sabe, tá? Você, por exemplo, você não sabe qual que é a linha que está dando erro, tá? Pode ter Uhum, 100 linhas, 200 linhas aqui no meio, e você não sabe qual linha que está dando erro, tá? Daí você mete um exception ali e joga esse e.printstrack trace aqui, que é para jogar o erro no console, uhum. tá? Porque se você não tiver ó, vamos omitir aqui o printstrack trace, tá? E a gente vai rodar, tá? Olha o que aconteceu aqui. Deu um erro. Ah, deu um erro. Ele tá mostrando aqui, ó. Linha 18, mas linha 18, beleza, é aqui. Mas qual dessas deu erro? É, Entendeu? aham. Aí, ó, e.pinstrike 3. Aí agora a gente roda aqui e agora, se a gente for aqui, ó, a gente sabe a linha. Quer ver? Aqui é a parte interna. Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó. Linha 10, ó. Foi aqui. Ele já vai de imediato, né? Ele mostra aqui Tem, pra tem, gente, aqui- ó, linha 10. tem a questão também que eu achei interessante sobre a O, forma de você ler, né? Que você lê de baixo para cima, né? é de baixo pra cima. A gente lê, tá? Porque, tipo, é o ponto que estourou a exceção, aí de baixo para cima você vai encontrar as classes, tá? Ó, classe padrinho na linha 10, ó. É aqui, Que aí, legal. entendeu? Legal. Isso é legal para a gente Você que quer está ver, ó? iniciando, que Ó, você não sabe, né? corrigimos aqui essa linha 10, aí a exceção, por exemplo, vamos causar a exceção aqui na outra, quer ver, ó? Na 14. Vamos rodar, tá? Passou por aqui, aí estourou ali, tá? Estourou. F8 aqui para continuar, ó, padrinho Java, que é a nossa classe aqui, que a Que é gente a tá rodando na classe. linha 14, ó. Tá Show. ali. Já bate certinho Já lá. bate certinho. Então, assim, eu vejo que o pessoal demora para entender isso, mas demora, e fica perdido e não consegue achar onde é que tá o erro e tal. É só. Eu ensino isso daqui naquele módulo lá. Sim, Eu ensino. é por isso que eu estou abordando, porque lá você explica. Eu É como ensino. que faz a leitura. Só que eu lembro quando eu via uma exceção, eu também ficava extremamente apavorado no começo. O cara ficou horrorizado, né? Eu ficava extremamente apavorado, eu ficava extremamente perdido.
E essa calma de você olhar o log de erro e já matar o problema, você pega o jeito com o tempo. A primeira coisa que você tem que procurar são classes do teu projeto. Certo. Então você tem um log lá, é pequenininho, esse aqui é pequenininho até, mas você tem que olhar aqui por classes do teu projeto. Aí você tá olhando aqui, nossa, no Intercept, que é isso, essa loucura, mas que negócio é esse? Aí você, opa, padrinho.java, você vai ver, é do seu projeto, tá aqui. Então, Aí ó, você vai ver. aí é tua classe e a linha. É tua classe e a linha. É porque ali, ó, a gente fica meio louco assim, porque, Uhum, por exemplo, ali no console embaixo ali tá number format uhum. except, um ponto Java 67. Aí você fica pro. O que que tem de 67 ali? É, porque, ó, isso daqui, ó, É, 67, se você entrar aqui, ó, tá vendo? Aí ele bate dentro da classe, sim, né? aí são as Caramba. partes internas do Java, é Do, onde foi do, lançado a exceção. isso. E são coisas que eu acredito que muita gente tem Uhum. essa mesma dúvida que eu, né, que eu estou abordando aí, essa questão de ler, né, o erro ali e encontrar, igual você acabou de explicar, que é dentro da minha classe, né, Tá que está aí, dentro, ó, da sua tá classe, aqui. no caso, padrinho, e aí mostra a própria linha. Sim. As pessoas, ó, recebem um erro na tela ali e elas ficam desesperadas, ficam loucas ali, né? Tem que procurar as classes suas aqui no meio, para você entender, né? Aqui você já vê, ó, padrinho, que é a classe que você tá aqui, linha 14, tá ali, né? Mete um breakpoint ali, roda em debug isso, Aplicação. vem aqui F6, é nessa linha aqui, beleza, vamos selecionar isso aqui, Ctrl Shift I. Aqui, ó o erro aí, ó. Achei o eu, né? Achou o erro. Ele para converter, né? Sabia dessa? Ó, F8, beleza, deu todo o erro. F8 para continuar, ok. Linha 14, tá, mas será que é aqui mesmo? Não sei, pode ter 100 linhas aqui, você vai fazer um debug e tal. Você vai vir aqui, vai rodar, opa, passou. Aí, de acordo com o log, era essa. De acordo com o log, era essa, né? Se você der Uhum. um F6, a gente sabe que é essa. A gente sabe. Mas, quando às vezes tem muita linha, você não sabe, você pode ficar meio perdido. Aí você vai debugando, aí você, opa, será que é nessa linha aqui? Aí você seleciona toda a expressão de execução, tá? Ctrl Shift I, ele executa para você e deu erro ali, ó. Ele executa e ele mesmo já. Porque É, esse atalho eu não sabia, né? Eu não sabia. Aí já de imediato ele já mostra. já mostra aí você, opa, tá aqui o Caramba, erro. Quer ver, ó? é uma mão na roda. Mais um detalhe. Eu quero que você fique de olho no que vai acontecer no console aqui atrás. Vai pular uma exceção ali também, tá? Tô executando. Bonitinho aqui e tal. Aí, opa, será que é aqui que tá dando um erro? Vamos lá, então. Selecionei toda essa expressão aqui. Olha o que vai acontecer no console. Ctrl Shift I. Olha lá, pulou lá atrás. Viu? Eu não consegui Olha observar. aqui. Essa parte aqui, ó, que eu tô apontando pra você, ó. Aham, tá. Tá? Ela vai pular. Quer ver, ó? Vou rodar de novo pra você ver. Vou limpar. Vou rodar. Aqui. Olha lá atrás. Vai pular o erro lá atrás. Viu? Vi, agora vi. Eu tava olhando pra tela geral e tentando descobrir o que que era. Então aí você descobre o ponto que está dando erro debugando também, fazendo debug também, né? Então, olha, Cara, você tem a ferramenta de debug e você, a partir do momento que você vai criando uma experiência que você, né, eu olho de baixo para cima, porque de baixo para cima, tá? Você pega aqui, ó, linha 18. Linha 18 é onde foi lançada a mensagem para mim, tá? uhum. Subindo mais um pouquinho, aqui é do Java mesmo, a exceção dele. Aí eu subo mais um pouquinho, tá aqui minha classe, padrinho.java. Opa, é aqui que tá dando erro. Entendeu? Achei. Achou. Agora se você começa de cima para baixo,
no number format exception e, meu Deus, quanta coisa, e a pessoa fica perdida, né? Ela tem aqui também, ó. Tem aqui, tá? Só que qual que é a ideia? A ideia é você achar o ponto que lançou a exceção. Então é de baixo para cima. Qual que é o ponto? Opa, é aqui que lançou a mensagem. Aí você sobe um pouquinho e fala, tá ali o erro. Acho que isso também se deve muito a que muitas pessoas, eu acredito, que estude por conta e aí não tem tanto essa, digamos assim, uma orientação, né? Porque a, a, a primeira impressão que tem é que a gente deve ler mesmo de cima para baixo, né? Geralmente é igual quando fala, ó, quando você vai programar, você nunca programa, digamos assim, do meio para baixo, é sempre, né? O código ele executa daqui para cá, né? Sim. Digamos assim. Então, assim, nessa questão das exceções, eu também, até então, eu achava que era dessa forma para você fazer a leitura e descobrir, né? O que no curso, no módulo lá, você mostra que não é assim. Não é assim. A melhor forma é de baixo, né, para cima. A mensagem do que aconteceu, ela é uma das primeiras aqui. Só que aonde aconteceu? Aonde aconteceu? Aonde essa mensagem foi lançada, tá? E daí você vai ter essa resposta se você vir de baixo para cima. Então você já tem aqui, ó, deu erro, olha aqui, ó. Deu erro, onde é que veio isso, tá? Ó, uma forma melhor, quer ver? Ó, vou tirar do console e vou jogar aqui, ó, E. Vou fazer dessa forma, tá? E vou rodar. Ó, ficou menor o log, tá? Ficou menor. Aí você vem aqui, ó, de baixo para cima. Foi aqui que foi dada a mensagem. Você vem de Certo. baixo para cima. Foi aqui. Aí você dá uma olhadinha aqui para cima. Tá aqui. Você tem aqui a mensagem. Tá? Só que daí você perde a referência. Ó, você não sabe qual que é a linha que está dando erro. Não mesmo. Não sabe mais qual que é a linha. Viu? Isso aqui Eu tem só, muito. Isso aqui eu tem só sei muito. agora porque você tá, né, tá mostrando, mas Sim. Por isso que é importante a gente sempre pegar e fazer isso aqui, ó. Tá? Aí a gente vai saber, ó, de baixo para cima. Aqui foi a mensagem, beleza. Então aqui, ó, deu erro, deu erro. A gente tem um E aqui, ó. Tô passando a mensagem para cá. A mensagem é essa, ó. Problema de converter, né? Problema de conversão aqui é uma sim, string. Aí você sobe mais um pouquinho, fala, opa, tá aqui a minha linha. achei. Achou, Fica muito mais claro. né? Então assim, você tem que saber lidar também com as exceções, cara. Isso daqui, jogar a exceção no console é obrigatório para você achar os erros. Os erros. Né? Porque você viu, se não tiver isso daqui, você já viu que a gente já não tinha mais a linha, né? Uhum. Né? Sim, sim. Existem também outras opções também. Aqui dentro você consegue ler as exceções, fazer de tudo que você imagina aqui dentro. Tá? Dá para você varrer um for, mil e umas coisas. Mas o meio mais prático é você jogar aqui no console para ele imprimir no console para você matar o problema na hora. E tratar, né, E já. tratar. E tratar. Legal. Né? A gente. Existem exceções diferentes, né? Que a gente pode tratar. No caso, você já deve ter visto, por exemplo, aqui a gente pode tratar exceções específicas. A gente tem que estar tratando genérica, tá? Sim, claro. Aí aqui a gente está tratando ela específica, certo? Certo. Se acontecer qualquer exceção aqui dentro, tá? Tem várias linhas aqui dentro, por exemplo, 100 linhas. Se acontecer, por exemplo, um null pointer intercept aqui, por exemplo,
não vai identificar esse Não erro. pega, Não né? pega, porque você está tratando especificamente o number format exception aqui. Qualquer exceção diferente de null pointer exception não vai pegar, Não vai pegar. É, tá? era isso que eu ficava pensando, né? Eu estava assistindo às aulas É. e me perguntando por quê, né? E Mas assim, daí, e sim, daí sim. você pode, se eu não me engano, você pode fazer assim, ó, tá? Assim. Você vai encadeando se quiser, É, né? aqui você, ó, trata uma exceção específica, tá? E aqui você trata exceções inesperadas, tá? Aqui você sabe que você está tratando no pointer exception. Então, se não, se aqui, por exemplo, tá trabalhando com objeto e vai dar o null pointer exception, ele não vai cair aqui, mas daí ele vai ser capturado por essa exceção de baixo. Ele pega de uma forma geral, né? Então, Aqui é específico e daí aqui é geral. em geral. Tá? Tá. Então são várias formas de você trabalhar tipo com exceções. E existe uma outra forma também que é com você usar exceções para lançar como mensagens também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que nem aqui, não é um projeto de mentoria, eu uso uma exceção específica, tá? Por exemplo, ó, já existe acesso com essa descrição, tá? Então, no caso que estou tentando salvar um acesso, pesquiso no banco um acesso pela sua descrição e se tivesse, né, se a lista for diferente de vazia, então quer dizer que já existe acesso com a descrição que eu estou tentando salvar. Então aqui eu uso exceções para mandar mensagem, ó, já existe acesso com essa descrição. Tá? É uma exceção customizada, daí basicamente a gente cria uma classe e estende ela da genérica, que é exception, tá? E a gente tem um construtor, tá? É um construtor que recebe nossa mensagem de erro e aqui a gente passa para o super aqui para, né, que seja, no caso é o construtor de exception, tá? Legal. É só isso aqui. Daí você tem uma exceção customizada daí, tá? Que daí você consegue usar assim, ó, já existe acesso com essa descrição, tá? E aqui eu uso ela, tá? Em vários pontos aqui do meu projeto de mentoria, eu uso ela para tudo, ó. Várias exceções, por exemplo, ó, informe a empresa dona do registro, a avaliação deve conter produto associado, tipo, eu uso ela para tudo, todo tipo de mensagem daí. Ali, ontem eu estava dando uma olhada ali dentro da classe mesmo, Exception. Lá, você pode voltar naquela tela sua lá, dessa Exception mentoria, por Da favor? classe, Que peraí, é, aqui, e, aqui. aí, aí tá ali string mensagem erro. Aí, há um tempo eu ficava me perguntando, mas por que que ficava ali Exception é? E aí depois que eu fui entender que o Carrega a exceção. isso, que carrega a exceção, isso. Eu estou instanciando, né? Uhum. Seria isso. É, E aí eu ficava tentando entender isso e é. com um pouquinho que a gente vai vendo, né? Durante o dia a dia, a gente vai começar a entender melhor. E daí, quando eu trabalhando com essa exceção customizada, eu crio um interceptador para ela, tá? Que daí, olha só o que eu faço, tá? Eu tenho aqui um interceptador, que daí eu trabalho o quê? Eu tô trabalhando aqui, por exemplo, ó, um métodozinho que está capturando as exceções, ó, dessa minha classe customizada, tá? Opa, ele tá tratando, ele tá trabalhando com o meu Seption mentoria. E daí eu pego as exceções que foram passadas
Uhum. tá? E passo a mensagem de erro. Essa mensagem de erro aqui, ó, que vem dentro da exceção, tá? Que é esse get message, são essas mensagens que eu estou jogando aqui dentro, ó. Informa a empresa dona do registro, tá? Avaliação do produto, entendeu? Entendi. Então esse retorno desse entity aqui, ele retorna como resposta para a minha API e a partir daqui, a gente só precisa retornar. A partir daqui, é o Spring que se vira sozinho. Aí ele vai dar a resposta lá da requisição da API, vai retornar para o front do cliente, vai dar a resposta para quem está consumindo a API e assim por diante. Faz a magia Aí acontecer. faz a magia acontecer. Daí ele joga como resposta para requisição. Aqui a gente só precisa fazer isso. Entendeu? Legal. A gente só precisa trabalhar, a gente só precisa entender o funcionamento e criar a arquitetura do projeto da forma certa. Trabalhar as exceções da forma certa. Então você viu que tem vários tipos de trabalhar com exceções. Tem Aham. exceções bem específicas, exceções bem genéricas, e tem formas também de se utilizar dessa forma aqui que eu uso na mentoria, que é utilizando, né, utilizando para fazer validações no sistema, para dar mensagens para o usuário, tá? Porque eu preciso parar o fluxo de código aqui, tá? Preciso parar o fluxo. E o jeito, se eu der um return aqui, se eu der um return, eu vou estar retornando para o meu endpoint, tá? E não é legal, porque eu preciso dar uma exceção customizada, tá? É uma forma é uma das formas, tá? De trabalhar as exceções. Porque se eu dou uma exceção aqui, qualquer coisa que pode ter sido feita errada, Aham. o Spring ele vai reverter para mim também. Tá? Às vezes alguma exceção, alguma operação no banco que tenha sido feita errada e não deveria, sabe? Em uma determinada transação, numa requisição, ele vai reverter para mim, tá? Então, são N e N fatores para você poder usar uma exceção. Eu vou dar uma explorada bem nessa questão de exceções para, né, explorar assim, eu falo, ler algumas coisas Uhum, também para ficar mais simples, porque sim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre fazendo, lendo muito para, tem. né, ler documentação. O grande problema é o que eu te mostrei, é isso aqui. É Que a você gente deixa encontrar passar aqui, aí você vai estar, ó, escondendo o erro, e não entendeu? pode. Cara, isso é um problema muito sério que, que foi até na última empresa que eu trabalhei, tá? Tinha muitos blocos do sistema desse tipo, com exceções sendo escondida e o sistema simplesmente não funcionava. Tá? Os clientes ligavam lá para o suporte, ó, eu tô clicando aqui em salvar, eu recebo mensagem na tela de que está salvando, depois eu vou consultar, Não tem não está nada. salvo, não tem nada. Lá vai a gente investigar e a gente começa a achar atrocidades dessa forma que foi deixada por outros programadores que passaram por lá. Caramba. Tendo um retrabalho. É, É muito bom entender isso, porque já abre mais a minha mente em relação a isso, de a gente achar que, sei lá, cliquei lá em salvar e aí, não, salvou. E, salvou nada. não. E isso eu não sabia, né? Eu achava que você tratou ali, tratou que eu quero dizer assim, você criou o try catch ali, e aí você coloca a sentença de código e, beleza, aqui foi, resolvi. Uh-uh. Só que na verdade, às vezes não resolve nada. Às vezes não resolve nada. É, Não resolve nada. eu, É eu, um fi- negócio, eu fiz tudo, mas não fiz é um nada. negócio extremamente perigoso, na verdade. Aham. Se você errar, se você não capturar a exceção, não der o retorno certo pro front-end, pro usuário, esconder uma exceção, né? A pessoa, cara, imagina uma exceção. Vamos ver uma coisa bem perigosa aqui. Uma exceção tipo transferência bancária. Tá? Você vai fazer uma transferência lá bancária.
Aí deu uma exceção e tem um bloco assim de código omitido durante a transferência. O usuário recebeu a mensagem lá de que foi feita a transferência, tá? Debitou da conta da pessoa, Da pessoa. mas o processo de enviar para o destinatário não foi feito. Deu um erro e foi escondido por causa de um try-catch mal feito. Imagina Caramba, o fica rolo. perdido, assim, Então, digamos assim, o e o valor, rolo né? que vai dar? Aí, tipo, Meu Deus. eu fico falando, mas eu mandei pra você. Tá aqui, ó, Mas, debitou, mas você não recebeu. Aonde é que a gente vai parar? A gente vai parar lá no banco, batendo boca com os caixas. sendo que o pessoal não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, porque é um bendito programador que omitiu um try-catch ali, às vezes. Caramba. Imagina o Isso, dá... perigo? Isso é caso de cadeia. Imagina? Caramba. Eu não imaginava, não, mas agora eu tô imaginando. Uhum, é extremamente perigoso. É extremo. E é uma coisa simples, né? É só você Simples. colocar, chamar um método ali, né? Cara, é aquilo. Se o programador tem o poder de tudo. Ele tem o poder de fazer extremamente certo e tem e tem o poder de fazer assim um Extremamente errado. problema imenso. Pode causar um problema imenso. Realmente o poder está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. É bom que eu já fico mais esperto. Não quer dizer que eu não vá fazer nada de errado, não, mas Ah, quer dizer que eu vou tentar prevenir ao máximo. É que todo mundo tenta, né? Nem sempre a pessoa tem todo esse isso cuidado. é com o tempo. É com o tempo você vai aprendendo. Mas assim, já fica esperto já pra você, né, saber dessas pegadinhas, desses probleminha que tem de exceção. Ainda mais se você for trabalhar em um sistema, nosso sistema mais antigo, aí onde passou muita gente e tal, você vai sempre encontrar umas atrocidades dessa, cara. Ó, isso me fez lembrar quando eu comecei na minha primeira vaga de emprego que eu consegui, o pessoal colocou, imagina, Aham. um servidor web, tá? O nosso famoso JOption Pane aqui, show message aqui, esse nosso famoso aqui, Aham. tá? Ele, vamos executar ele aqui. Aqui, ele apareceu aqui no outro monitor, ó, tá? Isso daqui, ele só aparece na parte gráfica do desktop. Aham. Sim. Eu encontrei projeto Java em web que o pessoal colocou uma mensagem J-Option Penny. colocaram um JOption Pane aqui e daí esse Meu JOption Deus. Pane estoura do lado do servidor. Isso não é mostrado pro cliente. Isso não sobe na web na requisição. Isso é desktop, tá? Ele Caramba. não volta para requisição web, não chega no, no navegador, tá? E então ficava essa mensagem aqui de OK, essa mensagem JOption Pane aqui, eles eles lançaram uma exceção aqui dentro, sabe? Caramba. Eles fizeram assim, ó, tá? Fizeram Que assim, coisa ó, mais feia. assim, ó, tá? Eu vou executar aqui pra gente ter o ambiente real, tá? Então aqui, ó, fizeram isso aqui, tá? Isso daqui trava o sistema. Se não vier ninguém e der um OK aqui, o servidor para de funcionar. Caramba. Aí dava uma exceção, o sistema parava. E isso eu acredito que um sistema Cara, desse, ele passa por diversos, né? Por diversos desenvolvedores, né? então, e daí quando a gente identificou isso aqui, foi logo quando eu comecei a trabalhar, a gente identificou isso aqui, daí a gente fez uma força-tarefa pra gente remover todos os JOption Pane que tinha no projeto, a gente saiu removendo A tudo. todos. A gente teve que remover tudo
e montar uma Caramba, arquitetura de exceções para um projeto web para começar a mandar, a tratar as exceções de uma forma correta e não travar o projeto. Cara, então Jesus. assim, gente que é programador, a gente tem o poder de fazer tudo da forma certa e tudo da forma correta. Tudo. Vai da sua cabecinha. Vai da sua É, se, cabecinha. Vai de se você você. errar. É. Aham. Assim, cara, eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo, de tudo, de tudo. É porque, assim, essa parte do desktop, do Java, Uhum. ele está incluído na JDK inteira. Então, tudo que você tem para web, tudo que você precisa para web, está junto com o desktop quando você instala o JDK. Sim. Tá tudo ali. Aí vai da biblioteca que a pessoa vai usar. Ela já, né? Então, por isso que existem as classes e as bibliotecas próprias para o desktop, e existem as classes e bibliotecas próprias para web. Só que você pode misturar elas, você pode chamar uma dentro da outra, você pode fazer uma loucura, porque o Java permite tudo. Já Então, permite. então é o programador que tem que saber o que ele está fazendo, É, esse é o ponto principal. A gente saber o que está fazendo. saber o que está fazendo. É porque rola muito aquele papo assim, ó, rodou, não funcionou, beleza. Não É claro é? que não é assim que funciona, né? Diretamente não é assim. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que, né, não querem saber. Por exemplo, é uma pessoa que trabalha na empresa e sabe que não pretende passar muito tempo ali. Então, ela, vou entregar minhas demandas aqui, né, do jeito que der para entregar, e aí quem ficar lá que se vire, né? Às vezes eu penso assim, que algumas pessoas fazem dessa forma. Então, cara, isso acontece, tá? Você pega lá uma pessoa que ela já tá chateada, ela não quer mais trabalhar, ela não quer fazer mais nada certo, ela tá totalmente sem vontade, ela sai escrevendo lixo Cacas. ali, cacas ali e vaza fora da empresa. Isso é uma pena, viu? Uhum. Mas assim, o que eu queria dizer mesmo é que em todo o ambiente tem pessoas que fazem isso e é claro que tem bons profissionais que, né, conseguem sobressair e resolver esses Sim. probleminhas, É, tanto que, essas buchas. tanto que assim, dentro das empresas, geralmente existem revisões de código, tipo, na hora de entregar uma tarefa, tipo, você faz uma tarefa, depois eu reviso. Revise todo o código que você escreveu. Aham. Se não tá É, ok, aí tem que volta para você. refazer. Ah, Volta tá. para Então você não, não, corrigir. não passa para uma pessoa, por exemplo, eu sou júnior, não ficou legal, e aí não passaria para um pleno ou para um sênior, voltaria para mim Volta com para as você. orientações, ó, você precisa ajustar isso e aquilo, É, seria dessa forma. volta para você. Ah, legal, Para legal. você Isso, refazer. É, isso é um ponto também que é legal de saber, porque eu eu daí. pensava assim, poxa, eu fiz uma coisa errada. Então, claro, assim, não, eu digo assim, sem querer, lógico, né? Sim, você fez a Não tarefa, proposital. vai ter alguém depois que vai revisar. Tá com problema? Volta para você. Tá? Se vira. Vai de novo para revisão e teste. Tá com problema? Volta para você. Tá? Legal. E daí, às vezes, tipo, tem o júnior faz, aí um sênior revisa e às vezes ainda tem o gerente de projeto que faz mais uma revisão ainda, tá? Justamente para tentar Para não subir para produção, né? Com aquilo, isso, né? para tentar achar problemas, código errado, um bug, uma classe que não deveria estar sendo chamada, um método que não deveria estar sendo chamado, alguma coisa assim, Uhum. né? Então passa por revisões, né? Se for uma empresa estruturada, né? Tem empresa que não tem isso e daí o sistema vira, nossa, Uma fica um zona. negócio caótico daí, né? Legal. Agora isso ficou bem, como eu sempre falo, dá sempre uma clareada. É claro que assim, não é através de uma aula aqui que eu vou aprender tudo, mas, né, de acordo com o que a gente vai fazendo aqui no dia a dia, nas gravações aqui, eu consigo ver de uma perspectiva diferente, né? Ah, eu pensava que era isso, só que
faltou isso aqui. E aí, aqui, você vai agregando nesses pedacinhos que eu ainda não sei. É E porque, aí, é porque existe a sequência de ensinamento que a gente idealiza para gravar um curso, né? E existe esses pequenos detalhezinhos que faltam para tudo se encaixar, que é a intenção aqui desse nosso apadrinhamento, né? Que é sim, justamente isso. Porque às vezes você tá ali, você estuda um módulo inteiro às vezes, mas cada pessoa às vezes precisa de uma explicaçãozinha ali, de um detalhezinho para encaixar. é tipo assim, ó, eu sei o que está acontecendo ali, mas tem aquele pedacinho ali, aquele método ali que eu não sei o porquê que ele existe, né? Sim, e eu também assim, todo mundo é assim, tá? Você tá lá estudando e sempre falta assim uma coisinha só que falta para tudo se encaixar. Sim, sim. Sim, e assim, eu gosto de deixar bem claro que eu não dá para a gente aprender tão rápido, mas com uma boa orientação a gente consegue encontrar, né, atalhos ali para poder pesquisar, né, para poder fazer de uma forma diferente do que do exemplo que a gente, né, viu do professor, digamos assim, né, no caso, Uhum. né, no teu curso, eu vi que você usou um determinado exemplo e aí, eu entendi isso aqui, então eu vou pegar isso aqui e vou tentar usar, sei lá, outras variáveis com nomes diferentes. Porque às vezes a gente fica tão, eu falo como aluno, né? Fica tão fixado naquilo, naquelas variáveis, digamos assim, que o professor usa. E aí quando a gente vai usar um outro exemplo, a gente se perde porque a gente não está vendo o mesmo conteúdo, né? As mesmas variáveis, as mesmas classes. Eu falo em relação a nomes ou valores. E aí fica aquele negócio, poxa, eu não aprendi, mas às vezes você entendeu, só que você não está conseguindo fazer da sua forma. Que eu penso assim, que quando eu consigo fazer da minha forma, quer dizer que eu consegui aprender, digamos assim. Aprender, tá? Aprender, Isso é o né? que isso é o que vai dividir, é o que vai dividir o trainee do júnior, júnior do Sim, pleno, pleno do sênior, sênior do master, tá? sim, É sim. essa capacidade de entendimento, de resolução de problemas, né? De receber uma tarefa e já saber o Já que tem que montar na fazer, já cabeça, né? montar, Porque já programar. E isso vai vir o quê? Da experiência, é da da vivência. vivência, né? Só mesmo estudando, depois fazendo o máximo para entrar no mercado de trabalho, e dentro do mercado de trabalho é onde você vai ter 10 tarefas diferentes todo dia ali, onde você vai exercitar a tua cabeça de programação, a tua lógica, é onde vai forçar o teu estudo a todo momento, você vai ter que pesquisar a todo momento, né? É onde você vai desenvolver a mentalidade de programador mesmo, Sim, sim. né? Não tem como. Tem. Então, eu vou seguindo assim, então, com calma, né? O importante é aprender e também entender que sufoco eu sei que eu vou passar, Ixi, mas um monte. eu vou encontrar uns atalhos ali mais fáceis do que de quem não se põe a aprender, porque a gente tem que se colocar a aprender, né? Quando a gente. O, o que você tá, o que você tava falando aí, 90% lá do pessoal, assim, eles seguem uma trilha de ensinamento de um curso, só que daí depois quando eles vão tentar fazer a mesma coisa em vez em outra tarefinha, eles travam, tá? Bravo. Isso é normal, eu travava demais, eu ficava travado dias lá. Era só praticando, colocando a cabeça para pensar. Sim. Exercitando a lógica, exercitando ali a prática na linguagem de programação e pensando. Não tem segredo, eu vejo muito isso, que não tem segredo para você programar, você tem que praticar. Ó, a gente ensina, eu ensino, por exemplo, a pessoa a fazer um CRUD, cadastrar, remover, atualizar, deletar, Sim, de usuário. sei. Se a pessoa que fez isso pela primeira vez,
Aí você manda ela fazer, agora eu quero um cadastro de produto. Ela trava. Ou seja, mudou só, Mudou só o nome. só o nome da classe, digamos assim, né? Mudou só o nome da Porque, classe. Mudou só o nome da tela. só o nome da tela, porque Ela trava. rapidamente, né, pessoa tem nome, né, tem idade, digamos assim, e produto tem nome e tem Nome, quantidade. quantidade, descrição. O que que Só um muda? exemplo isso. Só O que 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 muda? para quem está iniciando, para quem é trainee, para quem está fazendo pela primeira vez, a pessoa trava. E isso é totalmente normal, porque ela não assimilou ainda que é igual. E isso Exatamente. é com o tempo, É, tá? e isso que eu tenho trabalhado também. É porque tem dias que você fica se perguntando, poxa, será que é isso mesmo? Mas é normal, um questionamento que hoje eu entendo como normal. Pelo menos para mim, né? Tem pessoas que eu tenho amigos que começou a estudar e começou a estudar, poxa, isso aqui é legal. Aí, só um exemplo, aí viu o tal do Forite, caraca, isso aqui é muito difícil. Então isso aqui não é para mim, entendeu? E tem pessoas que desistem. E eu trabalhei isso muito na minha cabeça, que o que eu quero é isso, então eu vou fazer da minha forma, no meu tempo, né, para que no fim das contas eu consiga alcançar o que eu almejo, né, o objetivo. Né? Porque Aí pressa todo mundo tem, ó, né, uma coisa, mas isso aqui é, ó, para quem está começando, dá a seguinte tarefa para a pessoa, para quem está começando. Cria uma classe animal. Animal tem lá nome, a descrição, tem lá os outros atributos lá, voa, não voa, pula, corre, né? Tem lá os atributos. aham, Aí você fala para ela, agora eu quero que você adeque essa classe animal, só que tem que receber mamíferos, répteis, aves, tudo. A pessoa acha, a primeira coisa que vem na cabeça, ela acha que vai ter que criar classe da ave, classe do réptil, classe do não sei do que. E não. Dentro do animal, o que, que é? Um atributo de tipo. é É só um tipo, campo. porque É tipo só um assim, tipo. um gato é um animal, né? É um Um mamífero daí, cachorro você vai é ter o um, tipo. Vai ter um tipo. É ave, é um mamífero, é um réptil. É só uma coluna de tipo, é só um campo de tipo. só um campo E de as tipo. pessoas travam. Então, isso você demora para assimilar que é fácil. Porque a primeira coisa que a gente pensa é pelo lado errado e difícil. É, Cara, tudo, você percebe que tudo na vida a gente sempre pensa pelo você, lado difícil? a gente nunca Percebeu? pensa assim, olha, isso aqui eu vou aprender, né? Não. Você já Ó, pensa assim, olha, não, esse aqui eu não vou conseguir, então eu vou desistir. você percebe que a luta de todo mundo, de repetição e de sofrimento e de foco e de persistência é para achar a forma correta? E eu acho que não tem a forma correta. A gente não lê um texto 1000 vezes até interpretar da forma correta. A gente não faz uma Sim, fórmula matemática 1000 vezes até acertar ela. sim, A gente não faz um código Java 1000 vezes até achar a forma certa. A gente sim. não pensa, a gente constrói, vai construir ali um diagrama de classe. A gente faz mil vezes de forma errada. De repente, a hora que a gente acha a forma certa, é tão simples. A gente não chuta uma bola 25 vezes, às vezes, para acertar no travessão? Por que não acerta de primeira? É a mesma coisa o gol, né? Quero fazer um gol. Você chuta 20 vezes para fazer o gol e não consegue. Por quê? Não é engraçado? Se você for parar para pensar, dificilmente a gente consegue acertar alguma coisa na vida de primeira. Sim, e quando você acerta de primeira, você pensa, isso é tão fácil. É, Mas às vezes não é. Tem gente que tem ó, uma facilidade maior, né? você vai para uma vaga de empregos, cara, você vai. A média é você fazer 30, 40 entrevistas para você conseguir a tua primeira vaga. Aham. Por que não consegue de primeira? Por quê? Tem preparação. É, porque assim, cara, é, Pelo menos eu acho. às vezes eu paro pra pensar assim, cara, que a oportunidade vem pra quem é persistente.
Sim, sim, sim. Você não pensa, eu acredito também que seja isso. A gente É, tem que acho que é só persistir para mesmo. quem é persistente. Ainda mais essa área, a gente vê que não é uma área que. É claro que é para todos, eu acredito que é para todos, mas não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um que, sei lá, pega um curso ali e. Todos podem começar, Sim, tá? Ó, esses dias eu recebi a mensagem no WhatsApp assim. Alex, eu tô procurando um treinamento, mas todos os outros treinamentos aqui, quando eu começo a fazer, já tem uma diferencinha de versão ali e eu abandono. Então programação não é para você. porque. Se tudo que você acha você já trava e desiste porque tem um probleminha ali de versão ali que é só você dar uma pesquisada ou então pedir ajuda para alguém ou pedir. Ele não tava falando do meu curso, ele tava falando de outros. De outros, Né? aham. Todos os outros cursos, ele falou que tentou vários outros e quando ele tinha uma diferença de versão ali, ele se atrapalhava, parava e desistia. Falei, cara, então programação não é para você. Não E é. a pessoa também ela tem que saber reconhecer isso, né? Né? Eu acredito que ela tem que reconhecer. Eu acho que vai muito do perfil da pessoa, né? Tem O gente perfil da que pessoa. ela. Todos podem começar, mas o Uhum, sucesso é para poucos. sim. Tá? Vem cá, ó. Cara, por quê? Ó, quando eu tava aprendendo programação, Uhum, qualquer erro eu não vinha na minha cabeça assim de, eu vou desistir. Ah, isso daqui não é pra mim. Eu não, esses pensamentos não vinham na minha cabeça. Não vinha, tá? O único pensamento que vinha na minha cabeça é, como que eu resolvo isso? Vou pesquisar. Era isso que eu fazia. E pesquisava, testava, fazia, apagava, fazia, errava, e apagava, errava, 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 errava errava, até acertar. A acertar. hora que acertou, eu falei: Ah, é assim que Aí que faz. a gente fala, se eu soubesse que era tão fácil, não tinha errado tanto. Né? E daí a pessoa vem e fala: deu um errinho ali, eu já desisto. A programação não é pra você, cara, se você tem esse tipo de atitude. Né? Porque todo mundo que tem sucesso na programação eles não têm essa mentalidade, tá? De deu erro ali, desisto, isso não é pra mim, não funciona, não, não tem. Todo mundo que tem sucesso na programação deu um erro, a pessoa não desiste enquanto não resolve. Ela só vai dormir quando resolve. Quando resolve. Passa um dia, 2 dias, 3 dias ali, dorme, já acorda, já vem aqui pra resolver. Não resolveu, dorme de novo, no outro dia tá aqui, só para a hora que resolve. E aí é aí que separa, né? E tem pessoas também que têm que entender que, poxa, eu não me dei bem e pronto, né? Não me dei bem, mas às vezes a pessoa, só usando como exemplo, às vezes a pessoa não é boa com algoritmos, né? Mas às vezes a pessoa é boa para, sei lá, por exemplo, para fazer móveis, né? Para, entender, para colocar cerâmica. São Cara, exemplos, né? Então, ontem eu tava aqui no Instagram e apareceu uma frase de um pensador bem assim: Gênios, deixa eu lembrar aqui. Grandes talentos são perdidos por falta de persistência. Grandes talentos são perdidos por falta de persistência. Eu era um dos piores da sala na faculdade. E aonde que eu tô? pois Eu é. era um dos Mas piores. e por quê, hein? Porque não desistiu. Porque eu não desisti. Eu passava dias, E passava acontece noites. muito isso na TI, né? Começar uma turma com, sei lá, 60 alunos, e de 60 alunos, quando vai se formar, forma 30, 20, né? A minha formou 5. Tá vendo? Começou 90, formou 5. Só para ter Entendeu? ideia. Só pra você ter Sim, ideia. sim. Né? E. Você viu o que aconteceu?
Agora que eu postei a caixinha de mensagem, a caixinha de Eu perguntas no vi do Instagram, rapaz, eu tinha lido uma pergunta você antes, viu? eu acredito que fosse da mesma pessoa, que ela Foi falou que. semana passada, ele postou assim, Isso, Alex, eu vou pra Python. Eu falei, não vai dar sim, certo, não vai dar eu certo. Eu vi, postei, meteram o pau em mim, mas meteram o pau em mim, olha uma semana depois do resultado. eu vi. Hoje eu estava lendo, um pouco antes da aula, eu vi lá a pergunta que ele fez, falando que deu problema na vaga de Python e já estou instalando de novo o Eclipse e desinstalei o PyCharm. Então, eu já associei, realmente, eu associei a pergunta que eu tinha visto antes. Então, assim, foi Você igual viu por você que que as falou, pessoas se frustram? sim, porque, como você falou lá, eu vi você respondendo, eu só não vi, acho que o último vídeo, mas vi você respondendo ele falando assim, que a pessoa ela não consegue muito respeitar o processo. Poxa, estou estudando Java e me apareceu uma vaga de PHP. São coisas totalmente diferentes. É claro que são linguagens de programação, mas é, eu posso fazer a mesma coisa em ambas as linguagens, mas de modo diferente. Sim, só que Então, você só. em uma semana não dá para você fazer isso. Pelo menos eu imagino que seja Ó, assim, né? se você aprender a fazer ali faz um upload ali de imagens, faz ali com Java. Uhum. Depois eu te dou a mesma tarefa para você fazer com PHP. Você vai passar dias até Hum, você conseguir. Então, olha o não atraso. sei. De vez de você estar evoluindo e aprendendo a resolver outros problemas dentro da linguagem Java, Aham. você está lá se matando tentando reaprender com Sim, PHP. com PHP. E eu E aí, fico, às eu vezes, fico abismado como que 90% das pessoas não têm essa mentalidade e ficam se atrasando e se frustrando nos estudos. realmente, e eu conheço pessoas que trabalham também, só como exemplo, PHP, e, cara, não é a mesma coisa para você. Não é eu estudar Java um dia e no outro dia estudar PHP que as coisas vão fluir. Não. Eu acho que você tem que pegar ali, definir que eu vou estudar JavaScript, por exemplo. Então, eu vou pegar aquela stack ali e vou até o fim, né? No back, aprendi o básico, então vamos para o Node. Isso é só um exemplo. Não, eu gosto de Java, então o que eu vou fazer? Vou estudar Java. Vai demorar? Vai, mas vou esperar minha primeira oportunidade. E assim, além de você ter todo um mercado de programação, assim, com, nossa, vaga para mais de metro, Aham. você pode empreender com um projeto seu. Sim. Você pode, né, enxergar uma necessidade no mercado e empreender. Criar uma solução de software ali e começar a ganhar dinheiro. E aí, é igual tava, eu vi uma foto que era duas pessoas num bar, e aí tinha um programador e um amigo dele, e esse amigo dizia assim, olha, eu tenho uma ideia, ó, eu tenho uma ideia e você vai desenvolver o aplicativo. E não é tão simples assim, né? Eu até li, eu não sei se você já chegou a acompanhar, uma série uma minissérie do Spotify, que está disponível na Netflix, que é referente a todo, resumidamente, todo o trabalho, toda a história do desenvolvimento do Spotify. E tem uma coisa interessante que fala assim, que nem sempre o que faz o sucesso é a ferramenta em si, é como você vende ela, Como você não vende. é? Como É, você vende. como Não você adianta vende. você ter, por exemplo, um mega sistema, mas você não sabe vender, você não tem Sim, um marketing, não é isso? Então, assim, como você vende. sim, sim. E uma curiosidade, esse tempo atrás eu fiz uma viagem bem, bem grande. Fiz uma viagem de mil quilômetros. Fui dirigindo. E daí eu tenho o Spotify e tenho o YouTube Music. Sim. YouTube Music. O YouTube Music, cara, nasce principalmente em regiões onde a internet era bem, bem, bem ruim, assim.
O YouTube Sei. Music funcionou muito melhor do que o Spotify. De que o Spotify. O Olha YouTube só, hein? Music funcionou muito melhor. Muito, 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 muito Uhum. melhor. Né? Eu achei interessante, porque o Spotify tá tanto tempo no mercado e tal, e a hora que chegou assim numa internet ruim, ele não funciona. Mas o YouTube Music funcionou daí. Mas funciona, Funcionou daí. né? Olha Então aí, você vê que são aplicativos iguais, né? Só que o jeito que programou para alta performance faz ele funcionar numa rede lenta ou não, verdade. né? Sim, sim. Aí a gente vê, assim, não é que simplesmente criar um negócio e ele vai funcionar. Tem todo. Cara, eu lembro até hoje, cara, que a gente tinha que fazer funcionar um sistema. Lembra aquelas internet que tinha que colocar um modemzinho assim, ó, atrás, cara? Sei, sei. Né? Isso. Eu não lembro mais o nome daquilo, mas era um modemzinho, você conectava na USB ali para tentar pegar a Sim. internet, né? Aham. Em lugares remotos e tal, afastados, eu tinha que fazer funcionar, cara, o sistema naquele negócio, cara. Caramba, Era. que Nossa, você não tem loucura. ideia. Bem, aqui Que é um tipo de loucura. sistema que eu nunca mais quero chegar perto, velho. Eu Sério. imagino, eu imagino. Foi a gente só aceitava passar por essas coisas, cara, porque é pra construção da minha carreira mesmo. E, por exemplo, eu morava numa kitnet, morava em república, ganhava pouco aquela época e a única coisa que eu pensava é, vou ter que suportar tudo isso daqui, passar por tudo isso daqui para eu virar um programador muito bom para colher coisa boa lá na frente, Para ter bagagem, para né? ter Tem que ter bagagem, bagagem. entendeu? Às vezes é importante a pessoa fazer um esforço assim mesmo. Sim, então Porque daí eu ia trabalhar na força do ódio, mas eu ia, porque eu fazia. sabia que se quanto mais coisa eu aprendesse, isso ia me beneficiar lá na frente, porque eu via que a carreira de programação, você pesquisava lá vaga de programador, era 200, 300, 400 vagas abertas só na região aqui e não tinha ninguém para trabalhar. Eu falei, nossa, então esse mercado aqui é muito bom. Então eu vou estudar, eu vou aprender. E eu via, tipo, softwares gerando milhões para as empresas. Eu falei, e é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que ser muito bom nisso daqui. Eu vou fazer da minha vida isso daqui. Mas Você eu vê vou ter. oportunidade, né, É, naquilo. mas eu vou ter que passar a fase do terror ali, Tem que né? passar um pouquinho de sede para poder beber água É, limpa, né? passar a fase do terrorismo ali, Show, eu entendeu? concordo plenamente. E Cara, vamos, seguimos. vamos encerrar? Ai, deu 2 horas Sim, já. sim. Caramba. Encerrar? Ó, vou fazer um stories aqui pra jogar lá no Instagram, tá? Aham. Eu vou falar pra você dar tchauzinho pessoal. Dá uma tchauzinho aí pra galera, Rubens. Olha, galera, ó, acompanha a gente aí nessa saga, viu? Acompanhe. O nosso apadrinhamento aqui, rolando. Beleza. Cara, deixa eu ver como que eu te... Como que é o teu Instagram ali mesmo pra eu conseguir te marcar? É, Rubem Diego. Pera aí, é Rubens... Se você quiser, eu te mando É um alô. Rubens de... Rubens Diego. Você tá de óculos? Tô, No aham, perfil... tô de uma óculos. camisa vermelha? Na verdade, a foto, acho que essa foto, na verdade, eu não tô de óculos. Não, então não Na sei. época, eu acho que eu não usava óculos, eu tô com a camisa preta, Deixa parece. eu ver, não sei qual que é então aqui. Deixa, você vai descobrir agora. Pera aí. Só um minuto. Aqui, ó. Aí, ó. Ah, tá.
eu nem tenho Tá certeza da Rubinho minha. Silva. Ah, ah, não, desculpa, é porque eu coloquei o nome Rubens Diego, é porque meu perfil é Ah, antigo. é Desculpa. que o nome é um, mas Isso, o perfil até é Rubinho isso, o Silva perfil, aqui. isso, desculpa. Beleza. Foi? Isso aí, vou encerrar aqui. Tchau, galera do YouTube. Tchau também, né? Quem estiver assistindo. Acho que eu vou Valeu, liberar, acho galera. que só semana que vem. A gente tá uma aula na frente, né? Tem uma aula pra liberar, acho que semana que vem. E essa depois na outra semana. Uma coisa assim. Não lembro qual que é a sequência. Se eu não me engano, você já encerrou aí? Então, deixa eu. Vou encerrar aqui. Tchau.